Desde o capítulo 907, Shanks foi desacreditado por muitos, chamado de rato, traidor e palavras mais pesadas que isso até. Porém, com a revelação de seu irmão gêmeo do mal, o ídolo de Luffy finalmente pode ter sido inocentado? Bom, para muitos não é bem assim ainda. Para quem queria Shanks vs Luffy em algum momento da história, em breve teremos Luffy vs Shamrock, mas o que esperar do líder dos Cavaleiros Sagrados? Cavaleiros estes que começaram a mostrar o seu potencial pelos poderes da Gunko, mas acredito que tem algo aí a mais nos poderes dela. Vamos falar sobre isso na análise do capítulo 1137 de One Piece. Preparados? Então vamos lá após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Sonde aqui na voz. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu sempre peço para vocês, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer, chegar a muito mais pessoas. Também se você puder hypar esse vídeo, ajudaria demais. Eu quero muito que esse ano seja o ano do canal e que o canal cresça mais do que jamais cresceu. Então dá essa ajuda aí pro canal e sem mais enrolação, bora pro conteúdo, analisar esse capítulo que está simplesmente sensacional. O capítulo 1137 começa com o volume 23 da longínqua Histórias de Capa de Yamato, que para muitos está sendo muito chato. Aliás, lá na comunidade japonesa, muitos comentam que essa é a pior história de capa que o Oda já fez. Bom, na minha opinião, essa história de capa apenas está sendo muito lenta, mas ela certamente em algum tempo vai ganhar corpo. E nessa agora, vemos apenas Yamato e Otama vendo escondidas pela janela e vemos alguns capangas ali, provavelmente capangas do Rushu, que estão assistindo a algo. Tomara que a partir do próximo volume, essa história ganhe mais corpo. Mas e aí, deixe nos comentários o que você está achando dessa história de capa da Yamato. Tá muito longo, tá muito chato, é a pior história de capa que o Oda já fez? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Agora o capítulo 1137 começa mostrando Luffy, Zoro, Nami e Roach chegando no castelo do Rei Harold. Para quem não se lembra, é o mesmo castelo onde os Cavaleiros Sagrados apareceram há 2 capítulos atrás. Luffy está bastante animado por estar ali, e principalmente para pegar a chave para libertar o Lock. E eu faço uma pergunta aqui: por que dessa animação do Luffy? Será que é apenas para que o Lock dê a ele a localização e informações sobre o Shanks? Eu falo isso porque em um ano, Luffy sentiu a presença do Shanks. Ele sabia provavelmente que era o Shanks, mas ele não quis ir atrás. Por que a mudança tão repentina assim do Luffy? O que fez do final do arco de Wano para agora em Elbaf, Luffy colocar na cabeça que quer encontrar o Shanks? Será que encontrar o Shanks é apenas uma desculpa do Luffy, mas o seu real interesse é libertar o Lock? Pode ser isso, ou pode ser apenas um artifício narrativo do Oda para que o Luffy acabe encontrando o Shamrock, e isso traga todo o peso sentimental que o Oda vai querer trazer nesse encontro. Um Luffy louco para encontrar o seu ídolo Shanks, que acaba encontrando o seu gêmeo maligno. Bom, eu já até imagino a cena do Luffy perguntando como diabos o Shanks recuperou o seu braço direito, o seu braço esquerdo. Aliás, eu vou trazer aqui um outro vídeo focado no que esperar desse encontro entre os dois. Mas acredito que se há um momento em que o Luffy seria capturado pelo governo mundial, Shamrock é o nome perfeito para conseguir tal feito. Mas como eu disse, eu vou deixar essa análise desse encontro para um outro vídeo futuramente, para isso não se estender tanto. Agora continuando, assim como eu disse em minha previsão que o Road estaria com os chapéus de palha, era uma forma do Oda dar uma espécie de guia para nos mostrar a história de Rei Harold. Dito e feito, é isso que aconteceu. 70% do capítulo temos exatamente isso, o Road explicando os acontecimentos da morte do Rei Harold. Me chamou bastante atenção a mudança da Nami em relação ao Road. Ela parece bem mais carinhosa nesse capítulo. Será que isso é genuíno ou porque ela sabe que ele tem a localização dos tesouros do castelo? Bom, enquanto eles adentram ao castelo, vemos marcas de batalhas fortíssimas.
Eu acredito que esse poder se deva ao martelo de Loki. Aliás, se você tinha algum hype no Loki, pode aumentar muito isso. Loki derrotou 100 gigantes além de seu pai Harald. Se essa história estiver correta, né? Existem controvérsias. Bom, e até o próprio Zoro, querendo ou não, que é uma bússola de poder no bando, ele comenta que a batalha deve ter sido muito insana. Então temos uma das maiores revelações do capítulo. Enquanto vemos vários esqueletos de gigantes no chão, resultado da batalha, muitos gigantes têm chifres. E Roger então explica que os gigantes com chifres são aqueles que têm sangue dos gigantes ancestrais, como os Ors, gigantes de guerra. Essa informação é muito importante e pode nos levar a várias origens, por exemplo, entender a força de Kaido. Apesar de ele se referir a si mesmo como Oni, acredito que o Kaido possa ser a junção, no caso os Onis possa ser uma junção de gigantes ancestrais de outras raças. Quem sabe Kaido é filho de um gigante ancestral com um bucaneiro, já pensou? Por isso explicaria tal poder e força que Kaido tem. Bom, são muitas possibilidades que também trarei em outros vídeos aí de teorias. Roger então encontra um quadro do rei Harald. E então demos uma olhada nesse rei e confesso que ele parece realmente ser muito poderoso, ele até parece o Kratos, né? Inclusive ele tinha chifres, mas os arrancou. Como já foi falado alguns capítulos atrás, Harald tinha um sentimento mais pacífico e queria levar Elbaf a uma era de paz e por isso arrancou seus chifres que simbolizavam os gigantes de guerra, né? Inclusive ele queria abrir Elbaf para o restante do mundo, um desejo muito parecido com o de Oden, por exemplo. Eu me pergunto se Harald tinha um desejo genuíno ou se ele na verdade era um traidor de seu povo e na verdade queria se juntar ao governo mundial, ou será que isso trouxe a guerra dos outros gigantes contra ele, causando no final um golpe de estado. Mas vamos conversar também isso em outro vídeo. Uma outra nota aqui é que o rei Harald parece muito com Kaido. Vocês não acham? Eu me pergunto se arrancar os chifres não é uma tática do Oda para esconder essa informação, já que os chifres dele poderiam ser idênticos ao do antigo Yonkou. Pode ter certeza que a teoria de Harald ser pai do Kaido vai ganhar mais e mais força daqui para frente. Até porque o rei Harald teve um filho além do Loki. Nesse caso foi o Hageludin, que era filho de Harald com outra gigante. Porém, como ela não era uma gigante de linhagem pura, ela não podia ser a rainha, e nem Hageludin podia se juntar à família real. Aliás, vemos aqui um problema muito grande entre os gigantes, eles parecem ser muito preconceituosos entre si. Acredito que esse tema será muito abordado aqui para uma transformação de Elbaf. Então, conhecemos um pouco mais da relação de Hageludin com Roger e o momento em que Hageludin convidou o Roger para entrar no seu bando. Hageludin será o grande herói do arco? Podem ter certeza disso, ele será. O sonho dele é ser rei dos gigantes e trazer harmonia para todas as tribos de gigantes. Sonho completamente apoiado por Roger. Tá aí mais um personagem que terá a sua vida muito mais trabalhada nesse arco. E para finalizar essa grande parte do capítulo, vemos que Luffy encontrou alguns gigantes. Certamente foram os gigantes derrotados por Gunko. Eles devem avisar sobre a invasão dos encapuzados. Luffy no próximo capítulo deve tomar ciência que há inimigos ali. E acredito que o encontro entre eles, no caso os Chapéus de Palha e os Cavaleiros Sagrados, deve acontecer muito em breve. Falando sobre os encapuzados, vamos à segunda parte, grande parte do capítulo, onde vemos que Gunko está torturando o Loki. Isso para que ele aceite de fato entrar para a Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Vemos um pouco mais dos poderes da Cavaleira Sagrada aqui. E ela tem um poder muito complicado. Pelo que eu entendi, o poder dela se baseia na flecha que ela indica onde o golpe vai ocorrer. Com um agravante nisso. O golpe não pode ser evitado. É quase um acerto garantido que vimos lá em Jujutsu Kaisen, uma ideia parecida com isso. Também podemos ver um total domínio que a Gunko tem nessas flechas, no poder dela, ao qual acredito que ela provavelmente tenha despertado os poderes da Aroroaro no Mi, ou a fruta da flecha.
Mas aqui uma teoria. Acredito que o poder dela não é apenas despertado, mas ele também tem um upgrade de Imu-sama. Sim, esse capítulo me faz acreditar que Imu-sama pode potencializar o poder dos Cavaleiros Sagrados e de suas Akuma no Mi, o que deixa Gunko mais insana do que normalmente ela seria. Aliás, com a reclamação de Loki por estar preso, Shamrock diz que nada mudaria se ele estivesse solto. Será que ele está falando apenas por ele estar ali? Ou ele tem convicção que a Gunko poderia derrotar um inimigo de 2 bilhões de berris, no caso o Loki, sozinho? Se ele está se referindo apenas a Gunko, podemos elevar o nível desses Cavaleiros Sagrados um pouco mais às alturas. E falando em Shamrock, hora de falar do grande personagem e da grande revelação do capítulo. Finalmente podemos ter a resposta do capítulo 907, onde vimos o Shanks de uma forma surpreendente falando com os Gorosei e Mary Joyce. Mas como algumas teorias na época já apontavam, ela se confirma aqui. Não era o Shanks, mas sim seu irmão gêmeo. Seu nome é Figarland Shamrock, o outro filho de Garlic. E bem, isso traz algumas respostas. Além dessa de ser ele quem falava com os Gorosei, e aqui algumas pessoas não acreditam isso, trazendo até algumas coisas. Por exemplo, a gola da pessoa que fala com os Goroseis é branca e a gola aqui do Shamrock é preta, mas a gola que o Shanks usa é branca. Ou também a barba rasa do Shamrock não aparece nesse personagem que fala com os Gorosei. Então para muitos ainda pode ser o Shanks. Eu acredito que era o Shamrock, tá? Mas além dessa confirmação, essa apresentação do Shamrock confirma de uma vez por todas que Shanks é sim filho do Figarland Garlic. Mesmo já sendo praticamente certo isso, já quando Garlic foi apresentado e sabíamos que o Shanks era um Figarland, quando os Goroseis falaram isso lá no filme Red, olha a importância do filme Red. Também tem uma cena que para mim é muito marcante lá no capítulo 1096, quando está tendo a caça humana e Garlic diz: olhem como se faz, crianças. Muitos achavam que ele podia estar falando com os outros Cavaleiros Sagrados, mas eu sempre bati o martelo que ele estava falando com seus 2 filhos. Para mim está muito claro o que aconteceu. Garlic levou os 2 filhos para ali e por algum motivo um deles se perdeu e acabou entrando dentro de um barril, de um baú, onde foi encontrado por Roger, e essa é a história de Shanks. Dito tudo isso, agora a grande pergunta que fica é: quão poderoso Shamrock é? Nas 10 perguntas feitas ao Oda lá no mês de novembro, foi perguntado se o Garlic era forte, e o Oda disse categoricamente que ele era forte sim, mas existia uma razão para isso. Eu acredito que isso deve ser a linhagem especial dos Figarland, algo que tanto Shanks quanto Shamrock também compartilham. Resumindo, Shamrock é extremamente poderoso. Não acredito que no nível do Shanks, senão o Luffy estava ferrado, já que Shanks foi treinado pelo rei dos piratas, o Roger. Mas Shamrock eu acredito que tem um poder que se aproxima um pouco. E isso já é o bastante para Luffy ter talvez a maior luta de sua vida. Vai ser muito difícil o Luffy derrotar o Shamrock. Isso se ele conseguir derrotar. Eu tenho uma teoria de que talvez esse seja o momento da prisão do Luffy. Mas como eu disse, eu vou deixar isso para outra teoria. Bom, é isso. E para terminar, eu acredito que Shamrock mudou o que ele ia fazer. Ele fala: bom, eu vou falar com Mary Joyce porque mudou os planos e o desejo dele de colocar Elbaf sobre o domínio do governo mundial. Eu acredito que a primeira tentativa era através da paz, usando a vida do Loki como o príncipe ou o rei, que ele deveria ser o rei de Elbaf, como uma moeda de troca. Mas agora que ele não vai conseguir fazer isso, acredito que os Cavaleiros Sagrados vão tentar dominar Elbaf através da força. E agora Shamrock vai com tudo para cima de Elbaf, tendo à sua frente, claro, Yonkou Luffy para defender o local, e acredito que a batalha está formada. Agora só uma coisa, o texto final do capítulo é: os Cavaleiros Sagrados entram em ação. E como nós lembramos, esse era o start que o Dragon estava esperando. Os revolucionários iriam começar a sua ação depois da entrada dos Cavaleiros Sagrados, o que aconteceu nesse capítulo de forma oficial com a fala final do capítulo.
Ou seja, dá-se para esperar talvez os revolucionários chegando em Elbaf. E aí, talvez o início da guerra final de One Piece. Bom, são tantas possibilidades. O capítulo 1137 simplesmente foi sensacional e abriu várias portas, várias possibilidades para várias teorias. E nós vamos destrinchar isso em outros vídeos para isso não ficar tão grande assim. Mas aí, o que vocês acharam? Gostaram da introdução do Shamrock? Gostaram dele provavelmente ser o gêmeo mal do Shanks, talvez deixando assim o Shanks sendo do lado bom? Ou vocês ainda acreditam que o Shanks pode de fato ser um vilão? Deixe nos comentários. E o que vocês acham? O Shamrock é forte ou não? Também deixe nos comentários, vamos conversar aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim eu posso saber a opinião de vocês e nós trocarmos ideia aí sobre One Piece. Lembrando que em breve já vamos trazer informações do capítulo 1138, porque não temos pausa. Então, hora de começar a respirar também o capítulo 1138, e já tem informação, tá? Eu já vou trazer em breve um vídeo sobre o capítulo 1138. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!